Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Vamos lá? Bom, na nossa última aula, nós aprendemos um pouco sobre os grupos excluídos do período chamado Primeira República do Brasil, né? Grupos de populares que viviam nas cidades. Hoje, iremos compreender como esses grupos se organizavam e se manifestavam para exigir mais participação política, mais cidadania, ok? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 1 na página 209. Prontos? Bom, o governo brasileiro não apoiava a industrialização, como nós vimos na última aula. Mas mesmo assim, o número de fábricas continuou aumentando, e se aumentou o número de fábricas, cresce também o número de operários empregados por elas. Correto? Bom, nas primeiras décadas da industrialização, no século XX, bem depois do que aconteceu na Europa, as condições de trabalho dos operários brasileiros era muito parecida com o que acontecia séculos antes, durante a industrialização na Inglaterra. Ou seja, eram jornadas extensas de trabalho, de 10 a 16 horas. Os salários eram baixos, os operários recebiam multas e castigos corporais caso desagradassem, de alguma maneira, os donos das fábricas. Mulheres e crianças eram obrigados a trabalhar para ajudar no sustento da família, certo? No início do século XX, a organização dos operários era muito difícil, era dificultada por lei. Esse tipo de organização era considerado caso de polícia. Então não havia lei para proteger os trabalhadores. Não havia direito a férias, direito à aposentadoria ou licença médica. Nem isso. Quando adoeciam, os trabalhadores continuavam a trabalhar para não perder o emprego. Trabalhavam doentes. Essa situação de superexploração levou os operários a se organizarem em sindicatos, grupos de trabalhadores, para discutir a situação desses trabalhadores, de grupos de trabalhadores. As experiências políticas que já vieram junto com os imigrantes europeus foram muito importantes. Alguns desses imigrantes, na Europa já tinham entrado em contato com as ideias anarquistas e socialistas antes de virem para o Brasil e usaram seus conhecimentos para organizar as lutas dos trabalhadores por seus direitos. Ok? Bom, mesmo nas regiões industriais, onde praticamente não havia imigrantes europeus, os trabalhadores se organizavam. Tá? Centenas de ligas e uniões operárias foram fundadas em todo o país. Então, grupos de operários que se organizavam para exigir direitos. Okay? Centenas de ligas e uniões operárias foram fundadas por todo o país. A forma mais eficaz encontrada por essas associações para terem suas reivindicações atendidas foram as greves. Entre 1901 e 1920, ocorreram em vários estados do Brasil cerca de 136 greves, a maioria em São Paulo, pois era o estado com o maior número de indústrias, logo, o maior número de operários. O governo brasileiro atribuía a culpa, a responsabilidade dessas greves aos estrangeiros, considerando eles agitadores, certo? Para reprimir esses imigrantes, esses estrangeiros, no ano de 1907 foi aprovada a Lei Adolfo Gordo. O que previa essa lei? Ela autorizava a expulsão de todo estrangeiro que ameaçasse a ordem pública. Então era uma forma de tentar sufocar os movimentos dos trabalhadores. Em 1917, pessoal, a gente vai ter uma greve geral. Então, diversas categorias
de trabalhadores da cidade de São Paulo e do interior do estado paralisaram suas atividades, né, no que ficou conhecido como greve geral, que durou mais de 30 dias. O movimento se intensificou quando a polícia matou um operário anarquista de 22 anos, José Martínez. Né? Durante uma manifestação, ele foi morto. Uma multidão acompanhou o enterro do sapateiro, José Martínez, durante essa greve geral de 1917. A repressão ao movimento operário no Brasil se intensificou depois desse ano, né? Então ficou muito mais pesada a repressão. A Revolução Russa tornou-se um fantasma, aterrorizava as elites burguesas e agrárias de todo o mundo capitalista. E aqui no Brasil não foi diferente. O comitê dessa greve de 1917 formulou o programa da greve, que exigia 35%, né, de aumento para os operários inferiores, a proibição para o trabalho de menores de 14 anos, né, a abolição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos, jornada de 8 horas, respeito ao direito de associação, ou seja, não ser considerado crime a organização de trabalhadores, congelamento dos preços dos alimentos, redução de 50% nos preços dos aluguéis. Né? A greve teve fim quando as autoridades determinaram um aumento de 20% dos salários e a manutenção dos empregos dos grevistas, além de se comprometerem a tomar medidas contra o aumento do preço dos produtos. Né? Inúmeras outras greves ainda foram organizadas em todo o país para que o governo republicano reconhecesse e legalizasse o direito dos trabalhadores, ou, né, pelo menos parte deles. Aqui atrás, né, vocês podem ver uma das fotografias dessa greve geral de 1917. Mobilizou muitos trabalhadores, né, que entendiam que eles estavam em uma situação de exploração e que apenas unidos eles iam conseguir melhores condições de trabalho. Né? Então eles tinham uma causa em comum. Pessoal, na página 210, abram, né, no tópico os afrodescendentes, discriminação e mobilização. Né? A abolição da escravidão não representou, como a gente já viu, né, uma igualdade real para a população afrodescendente. O fato de os negros terem se tornado livres por lei, como os brancos, levou grupos da elite a buscar novas estratégias para justificar a exclusão dessa população, né, que são as teorias racistas. Então, eles tentaram, a partir da ciência, justificar e fortalecer o racismo. Essas teorias surgiram na Europa no século XIX e procuravam dar, então, uma base científica à prática de discriminação, certo? E também sustentar um plano de branqueamento do país. Como que eles fariam isso? Através da imigração de europeus. Nas cidades eram oferecidos trabalhos mais pesados e com uma remuneração muito menor aos ex-escravizados. Portanto, os negros passaram a compor grande parte da população pobre das cidades, né? E eram duplamente punidos por sua condição de pobres e por serem afrodescendentes. Essa situação empurrava essas populações para moradias precárias, ok? E no contexto dessas modernizações nessas principais cidades, eles foram empurrados para as periferias, ok? Então percebam que a abolição da escravidão não veio acompanhada de políticas para inserir essa população ex-escravizada, no país, no mercado de trabalho, ok? Revolta da Chibata. No ano de 1910, uma revolta teve a população negra como principal protagonista. A Revolta da Chibata. Na Marinha Brasileira, os marinheiros sem patente eram, em sua maioria, homens pobres e negros. Os oficiais, em sua maioria, brancos, vindos de família rica,
puniam esses marinheiros com chibatadas, prática mantida desde o período da escravidão. Então, mesmo não sendo legal a escravidão, eles utilizavam estratégias parecidas, né, com esses trabalhadores. Esse movimento da revolta da chibata foi liderado pelo marinheiro negro João Cândido, né? Eu mostrei uma foto para vocês no fim da última aula sobre esse personagem. Os revoltosos tomaram o controle dos principais navios de guerra da Marinha Brasileira, que chamavam Minas Gerais e São Paulo, né, que estavam ancorados no Rio de Janeiro. Sem muita opção, o governo republicano concordou em colocar fim aos castigos corporais, né, as chibatadas, e liberar os que estiveram participando da revolta, de punições, de prisões. Né? No entanto, depois que voltou à normalidade, eles tinham prometido, né? Depois eles descumpriram a sua parte no acordo e passou a perseguir os líderes após o fim da revolta. Né? Mas o movimento foi vitorioso na medida em que pôs fim às chibatadas na Marinha. Além da revolta da chibata, né, dos movimentos de Canudos, do contestado, da revolta da vacina, as lutas sindicais, né, os sindicatos dos trabalhadores, também tiveram intensa participação da população negra. Como grande parte da população pobre do país era composta de afrodescendentes, eles eram especialmente atingidos pela desigualdade do Brasil republicano. Vejam a imagem ao fundo, Marinheiros Revoltosos de 1910. Observe como a maior parte dos participantes desse movimento eram afrodescendentes. A discriminação aos afrodescendentes também se manifestava, né, com uma certa implicância quanto às suas manifestações religiosas e culturais. Os rituais de candomblé foram perseguidos pela polícia até a década de 1930. O Código Penal de 1890 chegou a criminalizar até mesmo banhos de ervas e benzeduras associados à cultura africana. Apesar das perseguições e tentativas de controle, a população negra continuou buscando espaço para realizar seus cultos, batuques, festas, como a congada, o maracatu, né, as suas lutas, como a capoeira, as suas danças, as suas músicas, como o lundu, né, considerado um ritmo precursor do samba. Né? E essas resistências permitiram que tais tradições não somente se mantivessem, né, mas que passassem a fazer parte da cultura brasileira como um todo. Em meio à população afrodescendente foram importantes as associações, né, grêmios e clubes, espaços onde os negros se organizavam para ajudar uns aos outros, para criar e manter, né, esses espaços culturais. A chamada imprensa negra merece um destaque. Desde o final do século XIX, os jornais que eram fundados por afrodescendentes, que tinham como objetivos de noticiar e divulgar pautas políticas, sociais e culturais de seu interesse, já que o governo republicano não garantiu igualdades sociais a essa população. Esses jornais também denunciavam episódios de discriminação e racismo que aconteciam nas várias regiões do Brasil, mobilizando os leitores, né, contra essas práticas. Vejam a imagem aqui ao lado, né, o jornal A Liberdade. Né, na Primeira República, dezenas de jornais como A Liberdade foram fundados e circularam pelo Brasil. Além de noticiar o cotidiano, né, dos grêmios e clubes de afrodescendentes, passaram a denunciar as restrições sociais sofridas por essas populações e o racismo velado, né, escondido ou mesmo explícito que existia no país. Né? Essa ideia de falar que o racismo não existe, que aqui é tudo, né, muito tranquilo, né? Esse discurso existe há muito tempo e a gente sabe que na prática não é assim. Aqui temos mais uma fotografia da greve de 1917 e uma pergunta, né, da página 212. De quem era a República Brasileira? Vocês já viram que a palavra república significa coisa pública. Ela, né, seria uma forma de governo em que o povo é soberano, participa e decide. Por isso, as experiências políticas republicanas no mundo contemporâneo, né, em todos os lugares,
sempre tem como proposta inicial aumentar a participação dos grupos sociais no processo de tomada de decisões. Já vimos que no Brasil uma minoria, que economicamente era mais poderosa, tomou conta do aparelho governamental e passou a administrar de acordo com os seus interesses. Essas oligarquias desenvolveram projetos políticos, econômicos, que levavam em conta apenas as suas necessidades, excluindo outros grupos. Também sabemos que a população não assistiu a isso passiva, aceitando, por meio de revoltas, manifestações, greves e outras formas, pressionaram esses governos. Os grupos populares procuraram sim interferir nas decisões do governo a fim de terem suas reivindicações atendidas. Ok? Nós falamos apenas sobre algumas das muitas revoltas e manifestações que existiram. Outras que aconteceram em outras regiões do país acabam ficando mais para histórias regionais, mas sabemos que muito foi feito, ok? Cada uma dessas revoltas, reprimida ou vitoriosa, foi importante para forçar os governos a olhar mais para a realidade do Brasil, ok? Mesmo assim, pessoal, então, com essas dificuldades, pouco a pouco o povo foi conquistando espaço na República. E hoje a gente finaliza a aula também, novamente, com a foto do João Cândido, mas agora vocês já sabem a importância desse personagem para a história brasileira. Pessoal, na aula de hoje, então, nós conhecemos alguns movimentos populares que buscavam melhorar as condições sociais dos trabalhadores e dessa população mais pobre durante o período conhecido como República Velha. Ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.